Olá pessoal, como prometido então, vou deixar aqui as orientações sobre o projeto Era Uma Vez Brasil 2021. Lembrando que são orientações simples, né, para quem não conseguiu participar das lives que eu fiz na segunda e na terça-feira, mas o tema é o mesmo. Como não vai ter perguntas e respostas, acho que vai ser um pouquinho mais curto. Entre 15 e 20 minutinhos já dá para terminar esse vídeo, talvez até menos. Bom, vou começar falando sobre o projeto. O projeto Era Uma Vez Brasil é um projeto que tem 4 etapas. Ele está linkado com a disciplina de História. Ele trata de um tema que é o tema corrente dos estudos de vocês, que é a vinda da família real para o Brasil. Então ele é muito ligado com a nossa matéria. A primeira etapa do projeto é a etapa Fatos Históricos, onde os alunos e os professores passam por uma formação, ou seja, a gente vai aprender a história do Brasil, a gente vai aprender sobre como era o cotidiano no período colonial, como era o cotidiano do Brasil no período joanino. E com isso a gente vai produzir um trabalho. Esse trabalho é composto em 2 partes. A primeira parte é uma história em quadrinho, com um tema, e um vídeo para explicar de onde vocês tiraram a inspiração para fazer a história em quadrinho. O vídeo é o mais simples, mais curto, um vídeo até no máximo 1 minutinho. O mais difícil mesmo é a história em quadrinho. Tá? Mais à frente eu falo o tema da história em quadrinho. Mas feita a história em quadrinho, então, é enviado e os alunos que avançarem da primeira etapa vão para a segunda etapa, que é a etapa campus. Nessa etapa campus, os alunos vão ficar confinados, né, entre aspas, vão ficar no acampamento durante 7 dias, onde esses alunos vão ter vivências culturais e históricas e terem formações e estudar vários temas dentro do campus. Aulas diferentes das aulas convencionais. Por exemplo, tem aula de vídeo, aula de música, aula de canto, aula de fotografia. São várias aulas e cada ano o campus tem uma aula diferente, um tema diferente. Ó. Nesse ano aqui, por exemplo, as oficinas são de audiovisual, roteiro e fotografia, som e interpretação, enfim, é bem legal o campus. São 100 alunos de Lençóis Paulista e Macatuba, aqui no nosso campus. E vocês vão ficar 7 dias nesse campus. Vocês têm que dormir em lugares, né? Geralmente é na ETEC, então tira-se as mesas e as carteiras e as salas de aula viram um grande dormitório. Então vocês vão ter que conviver com os colegas, é uma etapa onde vocês vão fazer uma intensa troca cultural, é uma etapa onde vocês vão ter uma intensa responsabilidade, né, no cuidado e o autocuidado de vocês. É um momento de relação interpessoal. Os meninos dormem numa ala, as meninas dormem na outra, vocês se encontram durante o dia, fazem as atividades, tem café da manhã, almoço, janta. Muitos dizem que o campus é a melhor parte, mais legal mesmo do que a viagem para Portugal. Depois do campus, 15 alunos de Lençóis são selecionados com base na vivência do campus para a terceira etapa, a etapa intercâmbio cultural, que é uma viagem para Portugal, onde vocês vão refazer os passos da família real, né, vinda para o Brasil. Então vocês vão visitar vários museus, vários castelos, bibliotecas, faculdades, universidades, escolas públicas, vocês vão conhecer as cidades. Tudo pago pelo projeto também. Então, desde o passaporte, os transportes, vai uma equipe muito grande com os alunos, acho que um adulto para cada dois alunos em média. O projeto é em parceria, a viagem é em parceria com o Ministério, com a Embaixada do Brasil em Portugal, a Embaixada Portuguesa no Brasil. É uma etapa muito interessante, assim, seria o ponto alto da coisa toda, mas alguns ainda preferem a etapa campus, que dizem ser mais animado. Mas a viagem para Portugal é uma coisa maravilhosa. Então são 10 dias em Portugal, com tudo pago, conhecendo, estudando. E desse intercâmbio vocês vão aprender muitas coisas e vocês vão trazer algo para o Brasil para vocês compartilharem na última etapa, que é a etapa comunidade. Na etapa 4 vocês vão compartilhar a vivência de vocês, tanto do campus quanto da viagem para Portugal, e vocês vão
fazer um mini projeto, algo bem simples, para que vocês possam compartilhar de alguma forma os conhecimentos que vocês tiveram lá em Portugal com a comunidade daqui, com a galera que não foi, com a comunidade escolar. É bem legal também a etapa 4 e é o momento onde vocês trocam as experiências que vocês tiveram no projeto com o pessoal que não conseguiu fazer todas essas etapas. Sobre o tema, gente. O tema desse ano é o tema da história em quadrinho. Então vocês vão ter que escrever uma história em quadrinho sobre esse tema aqui. Dom João é exaltado por ser o responsável pelas transformações intensificadas no Brasil Colônia durante os 13 anos em que esteve presente com sua corte em solo nacional. Então aqui está a introdução do tema, né? Dom João ele é exaltado pelas coisas que aconteceram durante o tempo que ele ficou no Brasil, então ele ficou aproximadamente 13 anos, e durante esse período muitas coisas foram feitas, como por exemplo a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, teatros, a modernização da cidade do Rio de Janeiro, outros fatos mais políticos e econômicos, como a abertura dos portos das Nações Amigas. Mas o fato é que desses 13 anos que ele ficou aqui, muitas coisas foram feitas e todas são atribuídas a ele. Então sempre se fala, Dom João fez isso, Dom João fez aquilo, Dom João criou isso, Dom João criou aquilo. Isso se deu em decorrência de Dom João. No entanto, durante esses processos, milhares de pessoas foram profundamente impactadas, mas infelizmente permanecem invisibilizadas pela história. Quem são esses homens e mulheres? Então, durante esses 13 anos que todas essas coisas foram feitas no Brasil, muitas pessoas foram impactadas, positiva e negativamente. A própria vinda da família real portuguesa para o Brasil trouxe um problema de moradia, né? Porque as pessoas que moravam no Rio de Janeiro tiveram que ceder suas casas de forma não voluntária, tiveram que ceder suas casas para que a corte pudesse morar. Em contrapartida, uma das coisas positivas foi a modernização de alguns espaços públicos do Rio de Janeiro. Então, esses impactos ocorreram na vida das pessoas comuns do dia a dia. Porém, isso não é contado. A história das pessoas que foram impactadas não é contada. Muitas pessoas ficaram invisibilizadas. A história do povo comum não é contada. Afinal, Dom João determinou que tal coisa fosse feita, mas a coisa não foi feita pelas mãos dele. Então, Dom João mandou que se construísse o teatro para entreter a família dele. Entretanto, esse teatro não foi construído pelas mãos da corte, nem da família dele. Quem será que foi o pedreiro que trabalhou? Quem será que foram as pessoas que descarregavam os navios no período? Quem será que eram as pessoas que faziam as comidas durante os bailes que a corte dava? Quem será que eram os padres e freis que atendiam às missas e não tinham tanta projeção? Quem será que eram as pessoas responsáveis pela questão do transporte, pelo abastecimento de água? Como será que era a criminalidade? Onde será que viviam os indígenas? Como era a relação entre os indígenas e os portugueses nesse período? Sabe-se que haviam muitos indígenas ainda nesse período próximos à cidade do Rio de Janeiro. Como foi as primeiras relações de Dom João com os indígenas? E como vivia o indígena? Afinal de contas, o indígena é o cidadão brasileiro primevo, né? Ele já estava aqui antes dos portugueses chegarem. E como era o cotidiano deles durante esse período em que a corte ficou aqui no Brasil? E a escravidão? Como era a questão da escravidão? Como que a corte lidava com isso? A gente sabia dos castigos, mas, por exemplo, quais eram as causas dos castigos? Quem eram as pessoas que cuidavam dos escravizados, que eram castigados? Muitas coisas não são contadas da história do povo comum. Então, se as pessoas moravam em casas, quem eram os pedreiros do período? Se as pessoas tinham educação, quem eram os professores do período? Se as pessoas comiam, quem eram os agricultores? Qual tipo de comida? Qual é a vida do cotidiano simples das pessoas durante essa estadia de Dom João? Então é para vocês buscarem as pessoas invisibilizadas pela história, as pessoas que foram esquecidas, os homens e mulheres comuns que a história não conta, e contar a história deles. Buscar uma aventura para eles, fazer uma história em quadrinho, onde você escolhe um personagem do Brasil, cria para ele uma aventura, uma missão, algo, uma história do cotidiano, um desafio que as pessoas tinham que viver na época, e vocês vão fazer a história em quadrinho contando quem eram os homens e mulheres invisíveis do Brasil, tá? Porque muito se fala sobre Napoleão, Carlota Joaquina, Dom João,
Dom Pedro, mas não se fala, por exemplo, nas pessoas que cercavam toda essa corte e que tinham função essencial, né? Sem eles, a corte desmoronaria, o Brasil desmoronaria, assim como hoje. Se fala muito em presidente, em ação de governador, mas sem as pessoas para executar essas ações são vazias, né? São decretos vazios. Não adianta nada criar uma lei sem pessoas para executar a lei, cumprir a lei, fiscalizar a lei. Como será que funcionava isso durante o período joanino? Terminada essa parte, vocês vão fazer depois um vídeo curto, onde vocês vão explicar apenas qual foi a inspiração para apresentar as ideias contidas nos quadrinhos que você criou. Então você só vai rapidinho criar um vídeo dizendo de onde você tirou a sua inspiração, por que você escolheu esse tema, algo que comprove ali que você que fez essa história em quadrinho mesmo. Coisa bem simples, no máximo 1 minuto, porém, quanto mais dedicado, com mais cuidado você fizer, melhor, beleza? É interessante fazer um roteiro para a história em quadrinho, é interessante fazer um roteiro também para o vídeo, porque isso facilita com que vocês façam o trabalho de vocês sem se perder. Leiam muito sobre os povos indígenas, sobre os povos europeus e os povos africanos do período no Brasil. Lembrando que vai de 1808 até 1822. Dos critérios para a escolha das histórias em quadrinhos. São 3 critérios bem simples que deve se atentar. Primeiro critério, compatibilidade de argumentação e defesa das ideias. Habilidade de argumentação e defesa das ideias. Então, na história em quadrinho de vocês, gente, fique bem claro isso, não vai ser analisado o desenho. Não importa se você sabe desenhar, se desenha bem, se desenha mal, se faz só boneco de palito. O que importa é a dedicação, a qualidade com que você vai fazer a sua história em quadrinho e os textos escritos nela. Então, a habilidade de argumentação e defesa das ideias. Então, você escolheu um tema. Esse tema seu está linkado com o período joanino, o período que Dom João esteve no Brasil e as coisas que foram atribuídas a ele. Escolheu um personagem, criou sua aventura. Isso, durante o desenvolver da sua história, o começo, meio e fim da sua história, você apresentou habilidade para defender a sua ideia, a sua argumentação? Teve sentido as coisas que você escreveu? Beleza. Segundo critério, capacidade de analisar o problema dentro do contexto trazido pelo educador. Então, dentro de toda essa problemática, dentro de todos os materiais que a gente vai estudar ao longo do projeto, vocês devem entender como era a vida cotidiana e fazer a história em quadrinho de vocês baseado nas aulas que forem expostas, ou seja, nos temas que forem estudados. E 3, permanência no tema, ou seja, o tema é o período joanino, é a vida dos cidadãos, homens e mulheres, que foram invisibilizados pela história, foram deixados para trás. Vocês precisam permanecer dentro desse tema. Você escolhe, por exemplo, fazer a história da vida de um cozinheiro comum do Rio de Janeiro, que, sei lá, durante um baile ou alguma coisa vive uma aventura, ou um mercador que tem que levar determinados produtos para alguma festa que vai acontecer em função da corte. E você está escrevendo sobre isso e de repente sua história foge totalmente desse período e vai para a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Ou você escreve sobre um tema que não tem a ver com o período joanino. Ou seja, fiquem dentro do tema, não saiam do tema. Fiquem dentro do tema, o tema é muito amplo. Brasil, esse período ainda tem muita coisa para ser escrita, muita coisa para ser pesquisada. É um tema muito amplo, então tem muito espaço para falar sobre muitas coisas. Então fiquem dentro do tema, ok? Busquem ficar dentro do período joanino. Depois o vídeo é só para explicar, tranquilo. Desclassificação. Será desclassificado quem não entregar a história em quadrinho e o vídeo. Então não adianta fazer só um e não fazer o outro. Quem permitir que outra pessoa faça o seu trabalho. Gente, vocês podem tirar inspirações na internet, vocês podem ler, vocês devem pesquisar, vocês devem ler, devem assistir vídeos na internet, música, fotos. Devem conversar com os colegas. O que não pode é que outra pessoa faça por você. É individual. Você deve... Opa, estou na escola, peraí. Vocês devem fazer o quadrinho de vocês, não outra pessoa. 3. Enviar o trabalho que não cumpra as instruções constantes na proposta. Então, um trabalho que esteja fora do tema, fora dos critérios. Cometer plágio.
ou seja, copiar o trabalho de outra pessoa. Esses são os critérios do trabalho, é o que vocês têm que fazer, a história em quadrinho. Quando